Oi, pessoal! Nessa videoaula eu vou fazer algumas delimitações do nosso estudo, para vocês não terem dúvida do que vocês precisam saber para as avaliações, e também retomar, né, alguns aspectos já trabalhados em sala de aula. A primeira delimitação importante é que a gente está trabalhando isso nas aulas de geografia e, portanto, o nosso principal objetivo, e nessa imagem aqui a gente tem esse mapinha, o nosso principal objetivo, ele envolve entender a distribuição desses fenômenos, né? E a relação deles com os agrupamentos humanos. Para a gente entender a distribuição deles, né, primeiro a gente reconhece que eles existem, né, e portanto eles podem ser mapeados, eles podem ser monitorados via imagens de satélite, eles podem gerar representações cartográficas, né, mas é importante para a gente conseguir compreender por que eles ocorrem, no caso dessas tempestades tropicais, né, ciclones, furacões, enfim, tornados, eles tendem a ocorrer em áreas tropicais, né? Há também a formação em áreas subtropicais, sim, mas nos meses quentes, né? Porque é preciso muita energia térmica para a formação desses eventos que são chamados de ciclone de modo geral, porque eles todos são formados a partir de um centro de baixa pressão atmosférica que vai atrair ventos e, de alguma maneira, com outros aspectos associados, movimentos giratórios. Tudo bem? Bom, então, pessoal, essa é uma primeira delimitação importante, estamos estudando na aula de geografia, então tem aqui alguns aspectos específicos do funcionamento mesmo desses fenômenos que recaem muito para a física e a conhecimentos muito específicos da física, que envolve, né, esse movimento do vórtice, a formação, enfim, que são curiosidades que certamente vocês têm, mas é importante eu, no contexto das aulas de geografia, restringir aí a nossa abordagem e tranquilizá-los, tá? Então, vocês não precisam, alguns alunos vieram me procurar bastante preocupados aí para entender, né, esse mecanismo de formação de um tornado, por exemplo, né? Eu não vou exigir nada muito aprofundado, né? Porque a gente está no contexto das aulas de geografia. Então, o que é importante é vocês estarem atentos a esses dois tópicos aqui, ó, das diferenças, tá bom? Que existem entre esses fenômenos. Aqui eu coloco os fatores associados à formação dos tornados e os fatores associados à formação de furacões ou tufões, né? Que agem aqui, no caso, como combustíveis desses fenômenos. E uma vez que a gente reconhece, sabe quais são, né, esses fatores, a gente passa a entender por que eles ocorrem em certas áreas de forma predominante e também em certos momentos do ano, estações do ano, em áreas do hemisfério norte e em áreas do hemisfério sul. Tá bom? Bom, então, falado isso, eu vou agora começar falando dos furacões, tá? Me parece que aquela denominação do geral e específico dos ciclones foi entendido por vocês, né? Aqui nesse quadro eu também coloco algumas explicações sobre isso, ou alguns informações que vocês devem ler esse quadro, tá? Então, quando a gente fala ciclone de modo geral, a gente envolve qualquer fenômeno formado a partir de um centro de baixa pressão e que acaba por ser caracterizado por um movimento atmosférico giratório. Mas a gente pode tratar esses fenômenos de forma específica, e tratando eles de forma específica, os tornados, eles são diferentes, tá bom? Dos outros. E a gente, inclusive, pode usar ciclone para tratar de forma específica o fenômeno que a gente também chama de furacão ou tufão. Então, a diferença desses nomes, furacão, tufão e ciclone, ciclone aí especificamente, eles são fenômenos que esses nomes são nomes regionais, então diferem só porque em diferentes áreas do globo
globo usam nomes diferentes, mas todos eles são fenômenos, então, centros de baixa pressão, movimentos giratórios, e esses movimentos, esses fenômenos, eles se formam sobre os oceanos aqui, tá bom? Então, essas informações que eu estou falando, elas estão presentes nesse slide. Os tornados, a diferença é que eles se formam em áreas continentais e também tem outros fatores para a gente entender. A parte do funcionamento mesmo, né, o mecanismo físico da formação do tornado é um pouco mais complexa do que os furacões, e aqui vocês podem notar pela quantidade de fatores que eu coloco aqui, tá bom? Bom, então vamos falar primeiro do ciclone, que é um pouco mais tranquilo, tá? Os ciclones de modo específico para falar similar aos furacões e os tufões. Essa daqui é uma imagem de satélite que monitora, que mapeou justamente 2 ciclones, né? Aqui a gente tem o ciclone Irma, tá? Essa imagem aqui de cima, ela é o efeito desses fenômenos numa área continental, na costa, ressaca do mar, né? Então é uma grande tempestade, ventos extremamente fortes, muita chuva, mas é esse o visual enfim, que a gente vê quando se aproxima da costa. Aqui a gente já vê, né, de forma bastante clara o tornado, a formação desse funil, mas o tornado a gente vai falar daqui a pouco. Bom, como dá para ver aqui nas imagens de satélite, o furacão ele pode ser monitorado por dias, semanas, né? Então, o início da formação de um furacão é um superaquecimento das águas superficiais do oceano, que acabam por gerar muito vapor d'água. Esse vapor d'água ele alimenta a formação de uma nuvem de tempestade, que chama cúmulos nimbus. Eu não vou exigir de vocês isso, porque eu falei em algumas aulas apenas, algumas turmas. Além disso, dessa nuvem de tempestade, esse centro de baixa pressão formado a partir da convecção desse ar quente e úmido, né, que acende e forma essas nuvens, acaba também essa baixa pressão atraindo ventos de diversas direções, tá? Esses ventos de diversas direções, eles acabam promovendo aí, produzindo um movimento circular, porque eles são constantemente alimentados por mais vapor e mais vento também que se aproxima, tá bom? Bom, essa é os fatores associados, então, à formação: água quente, vapor d'água produzindo uma nuvem de tempestade, ventos de diversas direções indo, né, na direção dessas células de alta pressão atmosférica. Tudo bem? Quanto mais vapor d'água é produzido, maior fica a intensidade dessa célula e, consequentemente, maior é a velocidade dos ventos. Então, o início do monitoramento via imagem de satélite de um furacão começa com a identificação de uma depressão tropical. Tá? A depressão tropical, ela tem as características de um ciclone de modo geral, né? Centro de baixa pressão, ventos circulares, mas ventos mais fracos, embora bastante fortes. Né? Comparando com os ventos que a gente está acostumado no nosso dia a dia, uma depressão tropical, ela é bastante violenta. Essa depressão tropical, ela pode evoluir a partir, né, desses combustíveis, e o vapor d'água, ele é fundamental. Ela evolui para uma tempestade tropical, que, novamente, dando sequência aí a esse alimento, né, com vapor d'água, a gente tem a evolução para um furacão que pode ir de um nível 1 até o nível 5, tá? Na escala que é utilizada, Saffir-Simpson. Vocês não vão precisar saber as escalas de medição, mas aqui vocês, nesse mapa conceitual, vocês podem perceber que a escala de medição do tornado não é a mesma, tá? Bom,
Aqui a gente tem, né, as áreas tropicais, são as áreas que ocorrem os furacões de forma bastante intensa. No mapa presente na ficha 1, vocês têm algumas especificações também das áreas de ocorrência desses fenômenos, né? Por vezes, aqui nesse mapa conceitual, o foco principal dado é para o oceano, porque eles se formam sobre os oceanos, né? Mas há também aqui, por exemplo, uma divisão de hemisférios, né? Então, da forma como está colocado aqui, é como se na América do Sul fosse utilizado esse termo furacão. E por vezes, de fato, mas o mais comum é utilizar ciclone no Brasil, por exemplo, tá bom? E somos banhados pelo Oceano Atlântico, né? Bom, então vocês também podem complementar ali com as informações que eu passei para vocês em aula e também no mapa da ficha, da ficha 1, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar do tornado. O tornado, ele é um fenômeno também ciclônico, porque ele é formado a partir de uma célula de baixa pressão atmosférica em superfícies quentes, só que no caso é uma superfície continental. Num princípio, há algumas coisas, no início, há algumas coisas que de alguma maneira se assemelham. Então, uma vez que a superfície está aquecida, esse ar mais denso ele tende a ascender. E nesse movimento ascendente, ele também, né, mesmo com menos vapor d'água do que se ele estivesse sobre um oceano quente, uma nuvem de tempestade cumulonimbus também é formada. A gente consegue ver nessa imagem aqui, né, de um tornado, a nuvem de tempestade. Esse vento, então, ascendente vai formar uma nuvem de tempestade. Qual é uma das coisas que já torna um pouco mais complexa aqui a formação desse fenômeno? É importante que haja um encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. E eu estou usando esse mapa porque aqui mostra os Estados Unidos e a região do globo onde há maior ocorrência de tornados, porque é uma área sem muitas morros, né? Então, sem acidentes, barreiras físicas do relevo, o ar quente vindo do Golfo do México e o ar frio vindo aqui do norte do Canadá, eles entram de forma bastante tranquila, sem obstáculos, e eles se encontram, né? E é uma área também bastante quente no verão. A gente está numa área continental, né? Que acaba atingindo grandes temperaturas. Então, esse ar ascendente que deixou aqui, né, uma área de baixa pressão, que, portanto, que atrai ventos, acaba por receber de forma intensa o ar frio, né, desse choque. E esse ar frio, ele vai o quê? Justamente fazer um movimento contrário, descendente. Ao chegar aqui na superfície, ele também aquece, ele sobe, chegando aqui esfria, desce, né? Então, há aqui um movimento bastante intenso de um fluxo vertical de ar quente e frio, quente e frio. Aí a gente entra um terceiro fator importante, que é um vento cortante que vai fazer com que na base da nuvem, cúmulos nimbus, um movimento giratório, um vórtice seja formado. Tá? Aqui atrás, por exemplo, tem condições aqui para formar um tornado também. Tá vendo? A gente consegue ver, pode ser chuva, mas ela de alguma maneira também está associado a bastante calor e também pode estar associado a esse movimento vertical, né? De um ar que sobe, desce. E esse movimento cortante, ele pode gerar essa circulação, que se essa circulação ganha força, a tendência é reduzir o diâmetro e ganhar aqui nessa altitude vertical, e se atingir o solo é bastante prejudicial. Tá bom? Uma diferença que é bastante importante, é que os tornados, eles não são fenômenos monitorados
ao longo de dias ou horas. Eles são rápidos, eles formam, ficam meia hora, às vezes um pouco mais, às vezes inclusive menos, mas eles não costumam ultrapassar meia hora e eles se formam assim ao longo de 3 horas, 1 hora, a partir das condições do dia. Tá bom, pessoal? Bons estudos e até!